Meus irmãos amados, boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? É um grande prazer, uma alegria para mim estar aqui participando deste momento tão importante na vida da Igreja Presbiteriana Manaim. Essas 3 décadas que os irmãos estão completando aqui, de história, de muitas lutas certamente, de muitas vitórias, muitos momentos de adversidade, mas muitos momentos também de grande alegria, de grande satisfação no Senhor Jesus. Quero agradecer ao reverendo Judson, ao Conselho da Igreja Presbiteriana Manaim pelo convite. Me sinto muito honrado de estar aqui com os irmãos. Tive oportunidades outras, de estar aqui, mas não num culto mesmo como este. A bênção de Deus para as nossas vidas. Trazemos também o abraço da 7ª Igreja, os parabéns para os irmãos e também o nosso desejo que Deus continue de uma forma muito especial abençoando essa igreja, que essa igreja continue aqui refletindo a luz que é o Senhor Jesus a todos quantos moram aqui por perto, todos os lugares que os irmãos estão, nas vizinhanças, e também a todos aqueles que vêm aqui para participar do culto, que vêm para visitar a Igreja Presbiteriana Manaim. Então deixo o meu abraço, o abraço da 7ª Igreja, que Deus abençoe. O reverendo Júlio falou da quarta-feira, gostaria de estar aqui, mas a partir de amanhã estarei tirando aí alguns dias de férias e não poderei estar nessa continuidade dessa festa na próxima quarta-feira. Mas como ele falou, nós teremos aqui irmãos representando ali a 7ª Igreja, também para se alegrar juntamente com os queridos e amados irmãos. Que Deus esteja abençoando ricamente a vida dos nossos queridos irmãos. Irmãos, nós vamos nesta noite meditar na palavra do Senhor, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura dos versos 9 até o 12. É um texto curto, mas vou contar com a ajuda dos irmãos para fazermos essa leitura de forma responsiva. Colossenses capítulo 1, verso 9 ao 12. Diz assim a palavra de Deus: por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém. Que Deus abençoe assim a sua santa palavra nos nossos corações. Amém? Amém. Irmãos, com certeza a Igreja Presbiteriana Manaim, completando aí essas 3 décadas, e sempre quando completa um tempo tão vasto assim, uma história tão plena, é um momento de agradecer muito a Deus, como os irmãos estão fazendo. É tempo de louvar a Deus, bendizer o Senhor por tudo aquilo que Deus fez, tem feito e ainda fará por intermédio desta igreja, por intermédio da vida dos irmãos. Mas é um tempo também de fazer uma avaliação, de fazer uma reflexão a respeito da igreja. É tempo de olhar para o passado e agradecer a Deus pelas vitórias, no meio das lutas, das adversidades, das dificuldades, das muitas bênçãos que vieram, que os irmãos muito bem lembram, mas também é tempo de olhar para frente
de olhar para o futuro. É tempo de continuar sonhando. É tempo de continuar planejando. É tempo de ter expectativas abençoadoras para que o nome de Deus seja glorificado através desta igreja. Então é um momento, meus irmãos, muito propício para também se fazer isso. 30 anos se passaram, foram os desafios vencidos, mas ainda existem muitos outros desafios, que somente os irmãos que estão aqui sabem muito bem de cada desafio específico que a igreja do Senhor tem. Reverendo Judson, o conselho, os irmãos sabem de tudo aquilo que ainda é desafiador para que essa igreja possa avançar e possa vencer. É claro que o papel da igreja é glorificar ao Senhor, é servir ao Senhor, é evangelizar, é levar o nome de Cristo àqueles que ainda não conhecem, é adorar o Senhor na beleza da sua santidade. E todos nós, meus irmãos, como membros do corpo de Cristo, sempre temos que alimentar em nós grandes expectativas para com a igreja. Temos que continuar sonhando. E esse sonho aqui não é um sonho qualquer, não é apenas um desejo, mas é uma expectativa grandiosa que Deus possa abençoar a igreja do Senhor, e que a igreja possa continuar fazendo a sua obra mais e mais, e crescendo a cada dia mais, para a glória do nosso Deus. E meus irmãos, nós podemos aprender isso com o apóstolo Paulo. Nós sabemos e conhecemos muito bem a história desse homem de Deus. Foi um homem que dedicou a sua vida à igreja do Senhor. E quantas vezes nós vemos Paulo em oração pelas igrejas? E isso, meus irmãos, essas orações, elas mostram aquilo que Paulo mais desejava para aquelas igrejas. O coração daquele homem, que era um homem consagrado ao Senhor, que queria ver a igreja cada dia mais crescendo espiritualmente, em número, crescendo para a glória de Deus. Paulo, ele orava, ele buscava o Senhor, para que através das suas orações, Deus pudesse também abençoar aquelas igrejas muitas vezes que ele nem conhecia pessoalmente, que ele tinha ouvido falar, igrejas talvez também que ele havia passado, ajudado a criar, mas pelas razões do seu ministério, havia muito tempo que ele não passava naquelas igrejas, não visitava aqueles irmãos. E a oração aqui de Paulo pelos Colossenses mostra o sonho do apóstolo Paulo para com aquela igreja, ali de Colossos. Paulo não visitou aquela igreja, ela foi fundada por um cristão chamado Epáfras. A igreja era atingida naquele momento por grandes desafios, era atingida pelos falsos ensinos, que misturavam elementos do judaísmo, da filosofia grega, elementos esses, meus irmãos, que colocavam em xeque a superioridade de Cristo Jesus, desafiavam a superioridade de Cristo Jesus. É por isso que quando você lê a carta de Paulo aos Colossenses, você vai ouvir muito falar a respeito disso. Logo nesse mesmo capítulo, a partir do verso 13, você vai ver aí Paulo falando a respeito da superioridade de Cristo Jesus. Porque Paulo sabia que isso era um perigo muito grande para aqueles irmãos que poderiam abandonar a simplicidade do Evangelho. E Paulo, meus irmãos, estava empenhado em orar por aquela igreja, em doutrinar aquela igreja, em procurar ver com que aquela igreja pudesse superar esses desafios. Paulo, nós vemos aqui anteriormente que ele rende graças a Deus, porque os irmãos ali em Colossos era uma igreja que estava firme na fé, embora sendo atacada por aquelas falsas doutrinas. Era uma igreja que praticava o amor fraternal, era uma igreja que caminhava na graça de Deus. Mas mesmo com tudo isso, mesmo com essas coisas maravilhosas acontecendo no meio da igreja, Paulo ele se empenha mais para que a igreja pudesse avançar, para que a igreja pudesse a cada dia mais transbordar. E é isso, meus irmãos, que nós aprendemos com o apóstolo Paulo. O que nós de fato desejamos para a igreja do Senhor? O que nós desejamos para a igreja presbiteriana Manaim? Eu creio que todos aqui desejam coisas maravilhosas, coisas boas, mas isso
tem que ser mais do que um desejo, tem que ser as nossas orações, a nossa luta, a nossa batalha, para que a igreja possa avançar a cada dia mais, para que ela possa transbordar em toda virtude, em tudo aquilo que Deus almeja na sua vontade soberana para a igreja do Senhor. Essa oração mostra, meus irmãos, o que Paulo desejava de coração e buscava para a igreja de Colossos, diante daquelas adversidades também que estava enfrentando. Então sonhar é isso, sonhar é desejar, é ter expectativa, é almejar, é buscar de fato, de coração de verdade. E devemos, meus irmãos, é responsabilidade nossa, desejar, almejar a cada dia mais uma igreja melhor para a glória de Deus. E é isso, meus irmãos, que nós vamos meditar um pouco nessa noite, sobre a igreja com a qual nós devemos sonhar. A igreja com a qual nós devemos sonhar. Primeiramente, nós vemos aqui que Paulo, ele orava e desejava uma igreja que fosse sábia. Uma igreja sábia. Olha o verso de número 9, que nós lemos aí. Paulo diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Essas palavras aqui, irmãos, elas demonstram que Paulo orava para uma igreja cada dia mais sábia. Aqui fala do conhecimento, que é o conhecimento de Deus, que é o aprofundamento a cada dia mais naquilo que Deus é, através da revelação da sua palavra. Mas não somente isso, mas é um conhecimento prático, é uma vivência diante de Deus, é experimentar a bondade, a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Paulo fala aqui da sabedoria. Sabedoria é o conhecimento judicioso, ou seja, que julga aquilo que é bom, aquilo que é a vontade de Deus, é a prudência nas atitudes, é a aplicação do conhecimento. Porque não adianta nada nós termos conhecimento, mas não temos a sabedoria, não sabemos aplicar. Se conhecemos a Deus e prosseguimos em conhecer ao Senhor, isso precisa impactar a nossa vida, na adoração, no louvor, no trato com as pessoas, nos nossos relacionamentos. E Paulo orava para que aquela igreja pudesse ter isso: conhecimento, sabedoria, entendimento espiritual, uma compreensão espiritual, uma cosmovisão bíblica de tudo aquilo que acontecia à volta deles, traduzindo os acontecimentos, traduzindo tudo aquilo que estava ocorrendo de forma espiritual. Não uma espiritualização, vamos dizer assim, supersticiosa, como havia muito naquela época, mas não, um verdadeiro entendimento sobre o domínio de Deus na sua criação, sobre o plano soberano de Deus. E, meus irmãos, é assim que a igreja precisa caminhar, na sabedoria, entendendo tudo aquilo que acontece à sua volta, como de fato uma luta espiritual, uma batalha neste mundo mau, neste mundo vil. A igreja, ela precisa sempre proclamar o Evangelho como uma solução verdadeira e única. Hoje nós vemos, principalmente no nosso país, muitos debates relacionados a ideologias, a política, um monte de coisa. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que a prioridade da igreja é de fato o Evangelho, entender que tudo isso que está acontecendo é resultado do pecado, é resultado do pecado, do domínio do mal sobre este mundo, e somente Cristo que é a solução para tudo isso. Essa é a cosmovisão, é o entendimento que a igreja precisa ter. E Paulo ainda fala da vontade de Deus, transbordar de pleno conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus. A igreja precisa caminhar sempre dentro da vontade de Deus revelada, aquilo que Deus quer na sua palavra. Nós temos, meus irmãos, que amortecer a cada dia mais as nossas vontades, e temos que exaltar a vontade de Deus e buscar a vontade de Deus. A igreja, ela deve ser sempre orientada por aquilo que Deus quer, por aquilo que Deus na sua palavra nos revela. É por isso que Paulo se empenhava
em escrever essas cartas, ele inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para que a igreja pudesse ter um direcionamento segundo a vontade do Senhor, segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus é o melhor para a igreja do Senhor. Quando a igreja caminha na vontade de Deus, ela está segura. Nós vemos hoje no mundo afora, quantas igrejas às vezes têm ido pelo caminho do erro. Por quê? Porque têm se afastado da vontade de Deus, têm deixado de ser igrejas centradas na vontade de Deus, têm buscado a vontade do homem, têm buscado a vontade deste mundo, mas têm abandonado a vontade do Senhor. Por isso Paulo orava para que aquela igreja pudesse transbordar no pleno conhecimento da vontade de Deus. E aqui Paulo fala que ele usa duas palavras, transbordeis e pleno. Não é que Paulo não estava dizendo que aqueles irmãos tinham conhecimento, tinham sabedoria, tinham entendimento espiritual e que buscavam a vontade de Deus, mas precisavam de mais. Eles precisavam ser plenos, eles precisavam transbordar, eles precisavam crescer a cada dia mais, eles não podiam rebaixar o padrão, o propósito da perfeição que Deus requer. Não que nós vamos atingir aqui neste mundo, não que a igreja será perfeita aqui neste mundo, mas, meus irmãos, nós não podemos jamais baixar os padrões. A igreja, nós como igreja do Senhor, não podemos rebaixar os padrões que Deus ele requer de nós. Muito pelo contrário, devemos a cada dia querer mais e mais de Deus nas nossas vidas. Então o apóstolo Paulo, ele ora, ele almeja uma igreja sábia. A igreja precisa ser sábia para caminhar conforme a vontade de Deus e se manter firme neste mundo mau. É por isso que lá em 2 Pedro 3,18 o apóstolo vai dizer: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Nós devemos, irmãos, almejar a cada dia mais uma igreja que seja sábia. Hoje nós vivemos numa época com tanto conhecimento, com tantas informações, com tanta coisa que tem nos influenciado, mas não podemos abandonar a simplicidade do Evangelho de Jesus, a vontade de Deus, o conhecimento, o entendimento espiritual, para que sejamos uma igreja que caminhe em sabedoria, para que sejamos uma igreja na qual nós saibamos o que nós vamos fazer com este conhecimento que Deus, Ele nos deu. Eu tenho certeza que a igreja presbiteriana Manaim também busca isso, busca ser uma igreja sábia, uma igreja que caminha nesse entendimento espiritual, buscando sempre a vontade de Deus. Porque isso é um desafio, irmãos, não é fácil. Nós somos seduzidos o tempo todo, a liderança da igreja, o pastor, o conselho, sempre. Nós somos seduzidos pelas pressões deste mundo para ceder, muitas vezes, aquilo que está sendo divulgado, anunciado por aí, com o nome de evangelho, mas não é, porque abandonou a simplicidade desse evangelho, a profundidade desse evangelho, a grandeza desse evangelho, que é o evangelho do Senhor Jesus. Portanto, você quer desejar alguma coisa para a igreja e orar por isso, que é o nosso dever? Peça a Deus: Senhor, nos faça cada dia mais uma igreja sábia, uma igreja que possa transbordar, ser plena do conhecimento da sua vontade, ter esse entendimento espiritual, para que o seu nome seja glorificado. Mas também, meus irmãos, em segundo lugar, Paulo, ele desejava e ele orava por uma igreja que frutifica, uma igreja que desce frutos. Olha o verso 10, diz aí: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Paulo orava por uma igreja que desse resultados, uma igreja que frutifica. E aqui nós vemos algumas expressões. Ele fala, ele orava por uma igreja que vivesse de modo digno do Senhor. E esse viver de modo digno do Senhor é uma vida coerente com o caráter de Deus. Ou seja, você recebe o conhecimento, você tem o entendimento espiritual. E o que é que isso vai resultar na sua vida, nas nossas vidas? É viver dessa maneira, é viver assim.
É viver aqui na igreja, mas viver lá fora, no trabalho, na vizinhança, na família. É viver de modo digno do Senhor, do caráter do Senhor, conforme aquilo que Deus quer. Isso aqui ele fala para o seu inteiro agrado. Ou seja, o objetivo de nós vivermos uma vida digna, de frutificarmos, é para que Deus se agrade de nós. Isso é o mais importante. Nós devemos orar, nós devemos pedir ao Senhor e almejar nas nossas vidas a cada dia mais uma igreja que viva de modo digno, que agrade a Deus, que a preocupação seja agradar o Senhor. E ele fala mais, frutificando em toda boa obra, ou seja, demonstrando resultados na sua missão, na adoração, na evangelização, na comunhão, no serviço. E nós lembramos, meus irmãos, quando falamos desse frutificar, do fruto do Espírito, lá de Gálatas capítulo 5. Lá fala que aquele que tem esse fruto, ou que anda no Espírito, ele produz amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E tudo isso glorifica e exalta o Senhor. Quando fala de fruto, às vezes nós pensamos apenas, quantas pessoas se converteram, mas vai além disso. Frutificar é demonstrar essas virtudes, é proclamar a Deus. Na nossa adoração, como os irmãos fazem aqui, neste culto de adoração, rendem graças ao Senhor, louvam o Senhor. Os irmãos estão frutificando porque estão proclamando as virtudes de Deus. Quem entra aqui e vê esse ajuntamento, e vê esse momento de gratidão, e vê esse momento de adoração, meus irmãos, com certeza é impactado por esse fruto, que é adoração, que é um sentimento, ou que é um desejo de gratidão ao Senhor, que é uma demonstração de gratidão ao Senhor. Quando nós vivenciamos a nossa vida em comunhão com os irmãos, ajudando uns aos outros, é o resultado aqui do fruto da benignidade, da bondade. E tudo isso, irmãos, exalta o Senhor. Embora muitas vezes o mundo possa zombar disso, possa rir disso, mas isso para Deus é um aroma suave, é algo que Ele se agrada, é algo que Ele deseja, porque Ele vê o seu povo frutificando, o seu povo avançando, proclamando, através do testemunho, através da palavra, da adoração, tudo aquilo que o seu caráter revela, tudo aquilo que Deus revela na sua palavra. E ele continua crescendo no conhecimento de Deus, desenvolvendo isso, ou seja, aquele ponto anterior que nós falamos de uma igreja sábia, ele vai continuando. A partir do momento que há a frutificação, é o resultado disso, é mais crescimento, é mais avanço, é mais, a cada dia a igreja crescendo nesse conhecimento diante de Deus. Meus irmãos, a igreja ela precisa ser frutífera para justificar a sua existência de glorificar ao Senhor. Quais os frutos que nós temos produzido? Quais os frutos que nós temos apresentado nas nossas vidas? Quais os frutos que nós queremos que a igreja do Senhor possa produzir para a sua honra e para a sua glória? O que nós estamos pedindo a Deus? O que nós estamos buscando na nossa vida? Uma vida de fidelidade, uma vida de bondade, uma vida de alegria, alegria no Senhor, alegria verdadeira, uma vida de mais amor. Tudo isso exalta o nome do Senhor, tudo isso é fruto que dignifica o nome do Senhor. Precisamos, meus irmãos, orar, pedir a Deus e almejar uma igreja que a cada dia mais produza frutos maravilhosos. Das necessidades maiores, meus irmãos, que nós temos hoje no campo da evangelização, igrejas que testemunham verdadeiramente do Evangelho, não apenas na pregação, fazer missões, na proclamação, mas sobretudo na vida, ou seja, onde nós estivermos, nós sermos sal e luz do mundo, nós proclamarmos através das nossas atitudes aquilo que Deus é, aquilo que Deus quer, aquilo como Deus, Ele nos instrui na sua palavra, ou seja, resultados, frutos para a glória de Deus. Mas também nós vemos aqui o apóstolo Paulo orando,
tendo o desejo e almejando o seu coração que aquela igreja, ela fosse uma igreja sábia, uma igreja que frutifica, mas também uma igreja forte. Uma igreja forte. Ele orava por isso. O verso de número 11 e 12 diz assim: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Uma igreja forte. Nós temos que orar, meus irmãos, para o fortalecimento da igreja. Paulo diz aqui com todo o poder. Ele estava obviamente não falando do poder da igreja, não do poder do ser humano, mas do poder de Deus. O poder de Deus, que é a dependência do Espírito Santo de Deus, a dependência da graça de Deus. Nós sabemos que a igreja, irmãos, ela só é igreja e ela só está de pé até hoje por causa de Deus, da dependência do Espírito Santo de Deus. Nós lembramos ali quando em Atos dos Apóstolos, Jesus, ele é assunto aos céus. Ele deixa então os discípulos com aquela importante missão de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho. Mas ele concede o Espírito Santo, porque se fosse um empreendimento de homem já teria acabado. Mas graças a Deus que não é um empreendimento de homens, é um empreendimento do próprio Deus. Ele nos usa como instrumentos, mas Ele nos capacitou com o seu Espírito para que pudéssemos então levar adiante essa missão de igreja, da igreja do Senhor. Isso é poder, isso é força. A palavra de Deus diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Esse é o poder. Nós vivemos num mundo onde as pessoas acham e divulgam que não, poder é dinheiro, poder é status, poder é política, poder é popularidade. Nada disso. O poder da igreja vem de Deus. A confiança da igreja precisa estar em Deus. A dependência da igreja precisa estar no Espírito Santo de Deus, que vai dinamizar a igreja do Senhor, que vai nos dar capacidade. E o texto fala, segundo a força da sua glória. Meus irmãos, a força motriz que impulsiona a igreja é a consciência de que a igreja existe para exaltar o nome do Senhor, que a igreja existe para glorificar, que o fundamento da igreja, que a razão de existir da igreja é a glória de Deus. Tudo precisa girar em torno disso, não da glória do homem, não da minha, não de qualquer um aqui, mas somente a glória de Deus. Deus tem que ser exaltado em tudo aquilo que nós fazemos. Podemos, meus irmãos, estar aqui em adoração, podemos fazer evangelização, missões, estarmos em comunhão, os trabalhos de comunhão, mas tudo isso precisa redundar na glória de Deus ou na proclamação do caráter maravilhoso de Deus em nossas vidas. É assim. Por isso que homens como Paulo, que escreve essa carta, eles dedicaram a sua vida, deram o seu sangue, o seu suor, as suas lágrimas, para que o Evangelho avançasse, porque eles viam diante deles somente um objetivo, a glória do nosso Deus, a exaltação do nosso Deus. Por isso que Paulo fala, segundo a força da sua glória, e ele fala que para isso é necessário perseverança, que é a graça de suportar adversidades em nome da fé, é preciso longanimidade, paciência em meio às lutas, porque, meus irmãos, é um desafio enorme. Nós vivemos num mundo hostil a Deus, num mundo caído, num mundo que jaz no maligno, como diz as Escrituras, e nós contrapormos essa tendência pecaminosa como igreja do Senhor. Por isso que precisamos perseverar, não podemos desistir, temos que ter paciência quando as lutas vêm, e muitas vezes na igreja, e os irmãos que estão aqui há mais tempo na igreja presbiteriana Manaim sabem disso, os momentos mais difíceis, os momentos mais sombrios, onde tiveram que perseverar, onde tiveram que ter paciência, orar ao Senhor para que as situações elas se resolvessem, momentos de sofrimento, de lágrimas, mas tiveram que perseverar. Mas graças a Deus,
A vitória, ela veio diante daquelas situações. Valeu a pena esperar, valeu a pena muitas vezes derramar lágrimas. E Deus honrou, e Deus abençoou, e Deus trouxe os irmãos até este momento, até esse instante, onde louvamos a Deus por essas 3 décadas de bênção na vida da igreja Manaim. Meus irmãos, é assim que é feita a obra do Senhor. E quando perseveramos e temos longanimidade, nós demonstramos na prática a força que Deus nos concede. Porque nós, por nós mesmos, não conseguimos perseverar. A nossa tendência muitas vezes é jogar as coisas por alto, sair correndo, desistir. Mas quando nós perseveramos, nós temos paciência, mostra que Deus está nos dando graça, Deus está nos fortalecendo, Deus está nos ajudando. Mas temos que fazer isso, o texto fala, não de uma forma, não murmurar, mas com alegria, é o que Paulo fala. Mas essa alegria aqui, é a alegria que vem de Deus, não é uma alegria fabricada. Lá em Neemias fala, Neemias capítulo 8, porque a alegria do Senhor é o quê? É a vossa força. A alegria do Senhor, ou seja, centrada em Deus. Não é a alegria que muitas vezes a gente quer buscar nas situações da vida, porque muitas vezes a gente não tem motivo de se alegrar. Mas do Senhor, a alegria é a nossa força, nos fortalece, nos dá graça para seguirmos, para sermos perseverantes diante das adversidades. E ele diz mais, ações de graça. Verso 12, dando graças ao Pai. Ou seja, meus irmãos, a gratidão é algo maravilhoso, porque isso é uma força que a igreja tem, porque nós reconhecemos aqui a nossa dependência de Deus. Todas as vezes que nós rendemos graças, nós estamos dizendo assim, Senhor, muito obrigado, porque se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui hoje. Se não fosse o Senhor, essa igreja não estaria aqui hoje comemorando 30 anos. E eu creio que o povo de Deus, eu sei que aqui também deve ser igual, sempre nós arrumamos um motivo para render graça, não é verdade? Às vezes um irmão chega e fala, pastor, faz um culto eu quero um culto na minha casa, que eu quero agradecer pelo aniversário, eu quero agradecer pela formatura do meu filho, eu quero agradecer pela cura de uma doença, alguma coisa, sempre tem algum motivo para render graça. E isso é bom, isso é aceitável diante de Deus, porque nisso você está agradecendo a Deus, está reconhecendo a sua dependência. Senhor, muito obrigado por ter me dado esse presente, essa bênção. E é isso que Paulo está orando, instruindo aqueles irmãos, dando graças ao Pai, agradecendo ao Senhor. A ingratidão, eu sempre costumo mencionar que a ingratidão para Deus, meus irmãos, é algo que não, de forma nenhuma agrada o Senhor. Quando nós lemos nas Escrituras maus exemplos, né, como nós vemos lá no início, lá quando o povo de Israel saiu lá do Egito, foi tirado com mão forte e poderosa do Egito, eles mostraram ingratidão. Deus abre o mar, Deus envia antes 10 pragas, coloca o Egito de joelhos, faz milagres extraordinários, o povo atravessa a pé enxuto, e quando chega ali naquela provação que eles tiveram, primeiramente, Deus manda o maná para alimentá-los, e daí a pouco eles são ingratos, eles já estão insatisfeitos com o maná, eles não querem o maná, ou seja, ingratidão. E olha como Deus tratou com aquele povo, como que Deus foi severo com aquele povo. Por quê? Por causa da ingratidão, porque eles não reconheciam, meus irmãos, não reconheceram naquele momento que eles dependiam de Deus e que aquilo que Deus estava dando era provisão de Deus para ele. Deus estava cuidando daquele povo. Então nós temos que ser sempre gratos, como estamos fazendo aqui nessa noite. E aqui nesse ponto que nós estamos colocando como uma igreja forte também, a força da igreja, meus irmãos, é assumir a sua identidade cristã. Diz o texto que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Primeiramente, com relação à nossa posição em Cristo. Idôneo significa dignos, que têm condições de desempenhar o seu papel. Nós somos dignos não por nós mesmos, nós somos indignos, somos pecadores. Nós tivemos que ser salvos pela graça de Deus.
Há uma dignidade inerente em nós. Quem vai nos dignificar é a obra redentora de Jesus, é os méritos de Jesus, é aquilo que Jesus fez, é a justificação pela fé. É isso que nos dignifica, que nos coloca, meus irmãos, num patamar que jamais nós teríamos. E aí então a palavra de Deus passa a nos chamar de filhos de Deus, passa a nos chamar, como diz aqui, aqueles que são herdeiros de Deus. Então a força da igreja está em Deus, está no fato dele nos posicionar em Cristo e de nós revelarmos a cada dia mais essa identidade cristã. E também com relação à esperança, a herança dos santos da luz, aqueles os quais receberão e têm recebido as riquezas espirituais, a vida eterna pela graça e muito mais, a glorificação, a ressurreição no dia final. Isso, meus irmãos, é a esperança da igreja. E a gente sabe que nós não temos força nenhuma se nós não tivermos em que esperar, se nós não tivermos de fato a nossa esperança alicerçada nas promessas de Deus, no próprio Deus. Então a igreja, ela precisa estar a cada dia mais confiante nessa esperança maravilhosa e demonstrar isso, e proclamar isso, e anunciar isso, que a verdadeira esperança somente em Cristo, somente em Deus. Essa, meus irmãos, isso faz parte dessa identidade. Isso é a força da igreja. Ainda mais numa época em que as pessoas colocam esperança em tantas outras coisas. Esperam em tudo, às vezes no dinheiro, às vezes esperam nos homens, na política, nas ideologias, um monte de coisas. Mas a nossa esperança precisa estar fundamentada sempre em Deus. E isso precisa ser anunciado, vivenciado, porque é isso, meus irmãos, que as pessoas precisam. Ou seja, assumir a identidade de fato de uma igreja que seja uma igreja que serve ao Senhor. É uma igreja forte. É uma igreja, meus irmãos, que embora muitas vezes pode parecer uma igreja fraca, mas é uma igreja forte. É uma igreja fortalecida, é uma igreja que está sendo a cada dia mais dependente do Espírito Santo de Deus. Porque a igreja precisa ser forte para cumprir a sua missão. Ontem eu estava falando lá no trabalho da nossa SAF sobre liderança e meditando o texto lá de Josué, capítulo 1, quando Deus fala para Josué ser forte e corajoso, porque era a incumbência, a vocação que Deus colocou na vida de Josué, mas ele tinha que responder isso com força e com coragem, mas a força dele vinha de Deus, veio do Senhor para ele cumprir essa missão. Assim também, irmãos, nós devemos almejar, orar e contribuir para que a igreja ela possa cada dia mais ser forte, e isso é feito através da nossa vida com Deus, através da oração, através da cooperação que nós temos na igreja, através da união, da unidade, para nós nos unirmos em prol do Evangelho de Jesus. É assim que a igreja ela é fortalecida a cada dia mais, pela palavra do Senhor, pelos meios de graça, por tudo aquilo que Deus providencia, pela comunhão dos santos. Meus irmãos, concluindo, Paulo ele ora pela igreja de Colossos. Era uma igreja que caminhava bem, era uma igreja que estava cumprindo o seu papel, apesar das adversidades, das heresias que estavam entrando. Mas mesmo diante disso, Paulo ele ora por aquela igreja. Ele deseja que aquela igreja seja uma igreja que transborde a cada dia mais das virtudes de Deus, que seja uma igreja sábia, que seja uma igreja que frutifique a cada dia mais, que dê mais e mais frutos, que seja uma igreja forte. Assim também deve ser o meu desejo, o seu desejo. Você que é membro aqui dessa igreja, você que é membro da igreja de Cristo, você precisa ter isso como seu sonho no seu coração, precisa ter isso a cada dia mais nas suas orações, e multiplicar a cada dia mais as suas orações nesse sentido, para que esta igreja possa ser uma igreja sábia, que frutifica sempre mais e mais, e que seja fortalecida, e que seja forte. É assim. Irmãos, nós temos tantos sonhos, não é verdade? Se
eu fosse de repente conversar com os irmãos e perguntar qual que é o seu sonho, você poderia me falar muitas coisas. Mas entre esses sonhos que você tem, que nós temos, nós compartilhamos também desses sonhos que Paulo ele tinha para com aquela igreja de Colossos. Nós compartilhamos também desse mesmo desejo e empenho de que, de fato, essa igreja seja uma igreja sábia, uma igreja que produza frutos, uma igreja que seja forte. Que, meus irmãos, esse também seja o nosso desejo, seja o nosso anseio, seja a nossa busca. Porque sonhar não é só a gente, como diz, ficar ali sentado ou deitado, apenas imaginando, projetando, mas é trabalhar, é agir, é fazer a nossa parte, é fazer aquilo que a gente precisa fazer. Esse sonho não é apenas um sonho que fica apenas num projeto, mas é um sonho que precisa ser a cada dia mais efetivado, precisa ser concretizado. Quero encerrar com o desejo do salmista lá no Salmo 122, verso 9, quando ele faz a seguinte oração, nesse versículo: por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. O salmista faz essa oração, porque o sonho dele, o desejo dele, é que a casa do Senhor, ela fosse a cada dia mais uma casa abençoada, fosse uma casa que realmente refletisse a glória de Deus. E ele diz: eu buscarei o teu bem. Que assim seja, irmãos. Que o sonho do salmista, que o sonho de Paulo, seja também o sonho de cada um de nós. Amém? Amém. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Pai de amor, nós louvamos o teu nome pela tua graça, tua bondade, pela tua palavra, Deus, que fala aos nossos corações. Que o Senhor, ó Pai, a cada dia mais acalente nosso coração. Que o Senhor possa alimentar em nossos corações, nossa alma, sempre esse desejo, ó Deus, esse sonho de ver a casa do Senhor, a igreja do Senhor, como uma igreja, ó Deus, que seja sábia, que produza frutos para a glória do nome do Senhor, que seja uma igreja forte, a cada dia mais dependente de Ti, ó Pai. Faça, ó Deus, isso nesta igreja, na Igreja Presbiteriana Manaim. Ó Pai, o Senhor conhece e sabe, ó Deus, os desafios que os irmãos têm tido aqui, e que o Senhor, ó Deus, abençoe para que esta igreja e cada irmão e irmã aqui que faz parte dessa igreja possa acalentar mais e mais nos seus corações esse sonho, esse desejo, e possam, assim como o salmista diz aqui, ó Deus, nesse texto que lemos, buscar o bem da igreja do Senhor. Abençoa, Senhor, a cada um dos teus servos que aqui estão. Nós oramos com gratidão em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.